Olá pessoal, hoje o assunto é equação do primeiro grau. Eu gostaria de começar fazendo uma ilustração aqui que vai facilitar o entendimento da resolução de uma equação do primeiro grau. E veja bem, imagine que isso aqui é uma balança semelhante, quer dizer, do mesmo modelo daquela que aparece na capa do vídeo. Eu não sou muito bom em desenho, mas dá para você entender que isso aqui quer expressar, quer mostrar que é uma balança, certo? Então veja bem, eu vou fazer essa ilustração porque vai ficar fácil você entender como funciona e como se resolve qualquer equação do primeiro grau. Então, nessa balança aqui, se eu colocar 20 quilos aqui de um lado, e aqui desse lado eu vou colocar um peso que eu vou chamar aqui de X. Então, chamei aquele peso ali de X. Se essa balança aqui mostrando que ela está em equilíbrio, então fica fácil saber quanto vale esse X aí, esse peso aí que eu chamei de X. Então, é claro aqui que esse X é igual a 20. No caso aqui, 20 quilos. Muito simples, né? Muito fácil de perceber isso aí. Agora, aqui vamos modificar um pouco aqui essa situação. Eu tenho aqui 20 quilos, tenho aqui o bloco que eu chamei de peso X. Eu vou acrescentar aqui 5 quilos desse lado. Se eu acrescentar 5 quilos aqui desse lado e não fizer nada aqui desse outro, é claro, né, é lógico, que a balança vai desequilibrar. Então esse lado aqui vai ficar mais pesado do que esse. Mas se eu também colocar 5 quilos aqui, então é lógico também que a balança volta ao equilíbrio. Então o que é que eu quero mostrar com essa simples e fácil ilustração? Que se eu colocar um determinado peso em uma balança que já está em equilíbrio, se eu acrescentar o peso, um peso de um lado e acrescentar o mesmo peso do outro, ela vai continuar em equilíbrio. Então no caso aqui, esse X aqui ainda vale 20. Apesar de eu ter alterado aqui a situação, mas o valor do X aqui ainda é 20. Porque desse lado aqui eu tenho 25 quilos agora. Então desse lado aqui, se a balança está em equilíbrio ainda, significa que desse lado aqui também eu tenho que ter 25 quilos. Senão ela não estaria em equilíbrio. Ora, se aqui tem 25 quilos, eu coloquei 5 aqui, então o X, o bloquinho de X, ainda continua sendo 20. Ok? Então o que é que eu quero mostrar com isso aqui? Que a balança pode continuar em equilíbrio após ter feito uma modificação nos pesos, desde que eu acrescente ou retire o que eu tiro de um lado. No caso, se eu retirar aqui, o que eu tirei desse lado, eu tiro desse. Ela continua em equilíbrio. Se eu acrescentei desse lado e acrescentei o mesmo peso desse, ela continua em equilíbrio. Então na balança eu posso acrescentar ou retirar, fazer o que eu quiser, desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados. Ok? Então esse lado aqui, eu vou chamar de, esse lado esquerdo aqui eu vou chamar de primeiro membro. E esse outro lado eu vou chamar aqui de segundo membro. Aí você pode perguntar, mas Paulo, o que isso aí tem a ver com a equação do primeiro grau? Então, se você entendeu aqui essa simples ilustração aqui, já ficou fácil, você já entendeu a equação do primeiro grau. Então, nós vamos ver agora como funciona isso, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau. Então, comparando com aquela ilustração que eu fiz da balança, desse lado aqui eu tenho o primeiro membro. Desse outro lado, aqui eu tenho o segundo membro. Vou chamar aqui de segundo membro. Segundo membro da equação do primeiro grau. Ora, a equação do primeiro grau, ela é uma sentença matemática com igualdade. Então,
E ela é chamada de equação do primeiro grau, por quê? Então vamos ver aqui, ó. Esse x aqui, essa letra, é chamada de incógnita. Incógnita. Um nome um pouco complicado, incógnita. Mas a letra é chamada de incógnita. Pode ser x, y, z, a, b, c, qualquer letra. Certo? Geralmente, nas equações, nós usamos a letra x. Mas pode ser qualquer letra. Então, a equação do primeiro grau, ela tem primeiro membro, segundo membro, que é o outro lado. A letra é chamada de incógnita. Tem gente que chama de variável, mas incógnita e variável são duas coisas diferentes. Na equação é incógnita, porque ela não varia. No final você vai encontrar um valor, no caso aqui, para essa letra. Mas aí é outra história. Então vamos aqui focar na equação do primeiro grau. Agora, por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente da incógnita, você sabe que quando aqui não tem expoente, o expoente é 1. O expoente dessa equação, da incógnita dessa equação, é 1. Por isso ela é chamada do primeiro grau. Se o expoente fosse 2 aqui, ela já seria uma equação do segundo grau, 3 do terceiro grau, 4 do quarto grau e assim sucessivamente. Então, a equação, quando a incógnita tem grau 1, então ela é chamada do primeiro grau. Ok? Então, comparando lá com a balança, esse lado, primeiro membro da equação, e esse outro lado, segundo membro. Então nós aprendemos o seguinte, que tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, senão deixa de estar em equilíbrio. E onde é que está o equilíbrio aqui da equação? Essa igualdade aqui, ó. Aqui está dizendo que o primeiro membro é igual ao segundo. Então significa que a balança aqui, no caso a equação, está em equilíbrio. Se eu mexer desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa desse outro lado, senão deixa de ser igual, desequilibra. Ok? Então vamos ver aqui. Para resolver uma equação do segundo grau, eu tenho que encontrar o valor, no final, o valor da incógnita, que no caso aqui é o x. Ora, mas para encontrar o valor dessa incógnita, eu preciso tirar esse 5 daqui. Então em matemática, tirar é subtrair. Então se tem aqui um mais 5, eu vou tirar esse 5. Mas lembrando lá da balança, o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, senão deixa de ser igual. Então aqui também eu tenho que tirar. Se eu tirei 5 aqui, vou ter que tirar também 5 aqui, do outro lado. Ora, meu objetivo é no final encontrar o valor de x, da incógnita x. Então mais 5 com menos 5, 0. Então isso aqui, ó, sumiu, isso aqui dá 0. Então ficou somente o x desse lado. Igual, e aqui 25 menos 5, 20. Então, eu peguei aquela ilustração que eu fiz lá, da balança, transformei em equação, equacionei aquela situação, e concluí que o valor do x é 20. Aí você pode pensar assim, mas isso aqui é muito fácil, não precisava nem fazer esse método aqui para saber que o x é 20. E aí eu já vou aproveitar o seguinte, ó, 20 é chamado de raiz da equação. Raiz dessa equação. Por quê? Porque se no lugar da incógnita eu colocar esse 20 que eu encontrei, ó, de fato, somando 20 com 5 vai dar 25. Então esse valor, ele faz com que a equação se transforme em uma sentença verdadeira. Então, quando isso acontece, significa que esse valor é raiz da equação. Então eu já aproveitei para dar essa informação. Estou usando um exemplo bem simples para você entender como funciona a equação. Depois a gente pode avançar para outros exemplos um pouco assim mais complexos. Mas você entender isso aqui, o resto fica fácil. Ok? Então, se eu quisesse aqui modificar uma coisa aqui, então vamos modificar aqui para ver o que vai acontecer. Se ao invés de mais 5 aqui fosse menos 5, no nosso exemplo, eu quero tirar ele daqui, porque no final, se eu quero resolver essa equação agora, eu quero encontrar o valor da incógnita x. Então eu vou fazer a mesma coisa, usando aquele princípio da balança. O que eu tiro de um lado, eu tiro do outro. O que eu acrescento de um lado, eu acrescento do outro.
Se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro. Ok? Então tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer também do outro para que continue sendo igual. Continue em equilíbrio. Então no caso aqui, se eu tenho essa situação, vai ficar x menos 5. Só que agora eu quero tirar esse menos 5 daqui. É só somar com mais 5. Então nesse caso aqui, eu vou ter que acrescentar o 5. Mas o que eu faço de um lado, se eu somei 5 aqui, eu também vou ter que fazer isso do outro lado. Senão desequilibra. Então no caso aqui, esse menos 5 ou mais 5 dá 0. Então só sobrou o x aqui. X é igual a 25 mais 5, 30. Então no caso aqui agora o x vale 30. Significa que 30 é raiz dessa equação. Por quê? Porque se eu colocar 30 aqui no lugar do x, 30 menos 5, de fato vai dar 25. Fez com que a sentença se tornasse verdadeira. Então 30 é raiz dessa equação. Ok? Só que existe uma forma prática de fazer isso. Eu não vou ficar sempre assim, somando de um lado, somando do outro. Então, na prática, isso aqui eu fiz só para você entender como funciona a resolução de uma equação do primeiro grau. Agora, na prática, olha só, na prática, como eu sempre aqui desse lado, no primeiro membro, vai dar 0, aí você já ouviu falar o seguinte, ó, que é só passar o que não tem x para o outro lado, trocando o sinal. Então, na verdade, o que é que eu fiz aqui? Ó? Como eu sei que eu tenho que acrescentar 5 dos dois lados, mas sempre aqui vai dar 0, então é a mesma coisa você acrescentar 5 somente do outro lado, porque aqui sempre vai dar 0. Então é como se você passasse esse menos 5 para lá, mudando o sinal. Ok? Então, como eu sempre sei que aqui vai dar 0, eu não preciso ficar acrescentando 5 dos dois lados. Eu acrescento somente do outro. E aí que a pessoa diz assim, é só você passar o menos 5 para lá, trocando o sinal. Então essa história de passar para o outro lado, trocando o sinal, é isso aí. É que você está acrescentando dos dois lados. Mas como esse primeiro membro vai dar sempre 0, então na prática você diz que é só mudar de lado, trocando o sinal. Então agora aqui na prática, como é que nós vamos resolver as equações daqui para frente? Porque nós já entendemos qual o processo, qual o funcionamento da resolução da equação do primeiro grau. Se você achou que ficou um pouco complicado, não se preocupe, porque o que eu quis é que você entendesse a essência da equação do primeiro grau. Quando a gente entende a essência das coisas, fica tudo mais fácil. Então vamos ver aqui. X, eu vou resolver essa equação usando aqui a regra prática. Então x menos 5 igual a 25. Passo o que não tem x para o segundo membro, trocando o sinal. Então fica assim, 25, se aqui é menos, passa para lá, mais. Se fosse mais, passaria para lá, menos. Então x é igual a 30. Então, resolvi aqui facilmente. Agora eu quero aproveitar para falar também de outras coisas, porque eu pretendo concluir essa aula de equação do segundo grau fazendo apenas um vídeo. Equação do segundo grau, se você quiser aprender também, tem uma sequência de vídeos, são 7 vídeos. Mas eu quero ver se a equação do primeiro grau eu faço em um vídeo só. Vai dar para abordar aqui tudo tranquilo. Então veja bem, eu encontrei aqui x igual a 30. Nós já vimos que 30 no caso aqui é a raiz da equação. Agora, você vai perceber o seguinte, que toda vez que você for resolver uma equação, vem lá na questão assim. Pode vir assim, U igual a N, por exemplo. O que é que significa esse U aqui? Esse U significa conjunto universo. E o que é que ele influencia na resolução da equação do primeiro grau? Bom, o conjunto universo ele vai influenciar na hora de você escrever o conjunto solução da equação. Então, toda vez que você resolver uma equação, no caso aqui, você vai ter que colocar no final, escrever o conjunto solução, ou conjunto verdade, que é a raiz que você encontrou, ou não. Por exemplo, aqui nesse caso eu encontrei x igual a 30. Aí eu tenho que olhar se esse 30 ele pertence a esse conjunto N, que é conjunto dos números naturais. E lembrando que os números naturais
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reticências, até o infinito. Então 30, ele pertence a esse conjunto. Então ele entra aqui na solução. Ok? Mas há casos em que a raiz da equação não pertence ao conjunto universo aqui. E aí eu vou dar outro exemplo, aguarde aí que você vai ver como é que funciona isso aí. Ok? Então observe aqui agora esse exemplo. Eu tenho x menos 4 igual a menos 16. Eu quero resolver essa equação no primeiro grau e o universo continua sendo aqui os números naturais, conjunto dos números naturais. Então, como nós já vimos aqui, na prática é só passar o que não tem x para o outro lado, trocando o sinal. Por que troca o sinal? Eu já expliquei. Então, veja aí, x, eu vou passar esse menos 4 para o segundo membro. Então, x é igual a menos 16, se é menos, passa para lá, fica mais 4. Então, x é igual a menos 16 mais 4, dá menos 12. Então, na hora de escrever a solução, eu tenho que olhar para o conjunto universo. Esse 12, ele é raiz dessa equação. Porque, de fato, se no lugar da incógnita x eu colocar 12, menos 12, melhor dizendo, menos 12 menos 4 dá menos 16. Então, menos 12 torna a sentença, a igualdade, torna a igualdade verdadeira. Então, menos 12 é raiz da equação. Só que menos 12 não pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 12 é um número inteiro. Pertence ao conjunto dos números inteiros, não dos números naturais. Como o conjunto universo aqui é o conjunto dos números naturais, então significa que essa equação aqui ela não tem solução nesse universo. Ou seja, a solução dessa equação é o conjunto vazio, que eu posso escrever assim ou simplesmente assim. Somente as chaves. Ok? Por quê? Porque menos 12, o valor que eu encontrei para a incógnita x, não pertence ao conjunto universo. Ok? Agora, se eu mudasse aqui o conjunto universo, ao invés de n, eu colocasse o conjunto z dos números inteiros. Então, se eu mudar o conjunto universo, não altera nada na resolução da equação. Altera apenas a solução. A solução deixa de ser o conjunto vazio e passa a ser o valor que eu encontrei aqui, menos 12. Por quê? Porque menos 12 pertence ao conjunto universo. Ok? Vamos ver agora aqui mais um exemplo com frações, para a gente terminar o vídeo. Ok? Fique aí, não sai daí. Ok, aqui eu tenho o exemplo de uma equação do primeiro grau. Você pode estar achando um pouco estranho aqui, né? Pareceu fração, mas é uma equação do primeiro grau. O expoente da incógnita x é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Muita gente diz que uma equação que tem frações é uma equação fracionária, mas isso não é verdade. Equação fracionária é quando aparece incógnita no denominador. Aqui não tem incógnita no denominador. Então, essa equação, apesar de ter frações, ela não é fracionária. Ela continua sendo uma equação aí normal do primeiro grau. Ok? Então, para resolver essa equação, eu vou ter que primeiro reduzir ao mesmo denominador, aquele velho MMC. Mas eu vou fazer MMC desse lado e desse também, porque lembre, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, para não desequilibrar, não deixar de ser igual. Então, quando tiver assim, ó, calcula o MMC de todos os denominadores. Então, o MMC de 2, 3 e 4. Só para lembrar aqui, tem número par, começa com 2, 2 dividido por 2 dá 1, o 3 não é divisível, repete, 4 dividido por 2 dá 2. Ainda tem um número par, eu continuo com 2, 1, 3, 2 dividido por 2 dá 1. Agora vem aqui o 3, porque não tem mais número par aqui. 1, 3 dividido por 3 dá 1 e aqui dá 1. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, o MMC dos denominadores é 12.
Então aqui, ó, você sabe que quando não tem denominador, eu posso colocar aqui 1. Então na equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer também do outro. Então eu calculei o MMC de um lado, que foi 12, o MMC do outro, 12. Porque eu fiz o MMC de tudo, todos esses denominadores, ok? Então aqui, ó, eu agora vou dividir pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, repetindo aqui, ó, divide pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3, 9. 9x. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3x, 9x. Menos 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Do outro lado, 12 dividido por 1, 12 vezes x, 12x. Menos 12 dividido por 2, 6 vezes 5, 30. Pronto. Então agora eu quero resolver aqui, só que eu preciso tirar esse 12 aqui, ó, eliminar essa fração, para poder cair na equação normal, forma normal da equação do primeiro grau e resolver. Então, você lembra que na equação eu posso fazer, lembrando, comparando com a balança, posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados. Então no caso aqui eu posso tirar esse 12 daqui e tirar daqui. Quando eu faço isso eu estou multiplicando aqui por 12. Mas para não complicar, você sabe que o que eu faço de um lado eu faço do outro. Se eu fizer a mesma coisa, continua a balança em equilíbrio. Continua aqui igual. Então eu tirei esse 12 de um lado, 12 do outro. Continua em equilíbrio. Então 9x menos 8 vai ser igual a 12x menos 30. Fiquei apenas com a parte do numerador. E agora, como é que eu faço para resolver essa equação do primeiro grau? Eu vou passar o termo que não tem x para o segundo membro. Vou deixar no segundo membro tudo que não tem o x, que é a variável, ou melhor dizendo, a incógnita. E o que tem a incógnita x vai para o primeiro membro. Então o que é que vai trocar aqui? Esse menos 8 vai para lá e esse 12x vem para cá. Porque aí eu vou deixar no primeiro membro tudo que tem a incógnita x, no segundo membro o que não tem, os termos que não tem a incógnita x. Então aqui vai ficar como? 9x. Esse 12 é positivo, que você sabe que quando não tem sinal é mais. Vai passar para o primeiro membro, se é mais, passou, trocou de lado, vai ficar menos. 12x, menos 12x. O menos 30 não vai mudar de lado, então também não muda o sinal. Continua menos 30. Esse menos 8 vai passar para lá, então ele vai ficar mais 8. Agora eu tenho aqui ó, 9x menos 12x. 9 menos 12 vai dar menos 3. Menos 3x. Do outro lado, menos 30 mais 8 vai dar menos 22. Agora veja bem, ó. Eu quero encontrar aqui o valor de x e não de menos x. Então, aproveitando esse exemplo, ó, você vai aprender mais uma coisa aqui. Ó. Toda vez que a parte que contém a variável, ou melhor, a incógnita, cabeça, toda vez eu quero também, às vezes também eu me confundo. Então, toda vez que tiver incógnita x negativa no primeiro membro, então você tem que torná-la positiva, porque no final eu quero encontrar o valor de x e não de menos x. Então como é que eu faço isso aqui? Eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1 aqui vai ficar positivo. Aí você perguntou, mas pode fazer isso? Pode. Mas lembre o seguinte, ó, que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer também do outro. Posso fazer qualquer coisa, contanto que eu faça dos dois lados para não desequilibrar a equação. Então, se eu quiser multiplicar por menos 1, não há problema algum, contanto que eu faça dos dois lados. Então, multiplicando por menos 1 aqui vai ficar positivo, 3x. E multiplicando por menos 1 aqui vai ficar também positivo. Então, isso eu faço quando o lado que tem a incógnita está negativo.
Então aqui ficou 3x igual a 22. E agora, como é que eu tiro esse 3 daí? Nós vimos o seguinte, ó, que se eu tirar de um lado, tenho que tirar do outro. Se eu somar de um lado, também tenho que somar do outro. Se eu subtrair de um lado, tenho que subtrair do outro. Se eu multiplicar de um lado, tenho que multiplicar do outro. Se eu dividir do lado, tenho que dividir do outro. Posso fazer a mesma coisa, posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados. É bom sempre frisar isso aí. Ora, para esse 3 sair daqui, é só dividir por 3. Ó. 3 aqui e dividir por 3 também o outro lado. Se eu dividir por 3 aqui, ele sai. Mas, na prática, você faz o seguinte. Ó, se quando está menos, passa para lá mais. Quando está vezes, ou seja, quando está multiplicando, passa para lá dividindo. Então esse 3 aqui, ó, ele vai passar para o segundo membro. Já que ele está multiplicando aqui, ele vai passar para lá dividindo. Então aqui eu vou ter x igual a 22 terços. Ora, mas aqui eu não escrevi o conjunto universo. Se eu não escrevi o conjunto universo, então eu posso, vou botar aqui, ó, o conjunto universo, que eu não coloquei no início. Vou colocar aqui o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser expressos em forma de fração. Então, se o conjunto universo é Q, a solução dessa equação é 22 terços. Agora, se eu mudasse aqui o conjunto universo para N, aí a solução seria o conjunto vazio, porque 22 terços não é um número natural, mas ele é racional, então ele faz parte da solução. Ok? Então eu espero que com esses exemplos tenha ficado claro. Eu tentei fazer tudo isso em apenas um vídeo, né, para não ficar muito extenso, assim, vários vídeos do mesmo assunto. Então eu creio que com esses exemplos deu para entender como se resolver uma equação do primeiro grau. Ok? Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Até a próxima, tchau!